Olá, meus queridos alunos do 8º ano. Gente, na aula de hoje, nós vamos complementar o estudo sobre as dízimas periódicas simples e compostas, tá certo? Nós vamos aprender a determinar ou a encontrar a fração geratriz de uma dízima periódica simples ou dízima composta, tá certo? Ou seja, nós vamos entender qual a fração que dá origem a essa dízima, tá certo? Então veja só, a definição diz assim: a fração de uma dízima periódica simples é a fração cujo numerador é o período e cujo denominador é formado por tantos noves quantos forem os algarismos do período. Se a dízima possui parte inteira, ela deve ser incluída à frente dessa fração, ok? Formando um número misto. Vamos ver um exemplo, porque com o exemplo fica mais fácil da gente entender. Calcular a fração geratriz da seguinte dízima, 0,5555. Veja como fica. 0,55 é igual a 5 sobre 9. Então veja só, foi repetido o 5 no numerador, porque só tem um período repetindo, e no denominador se escreve um 9 correspondente ao período que é de apenas um número, tá certo? É só uma repetição, então se escreve um 9 no denominador. Então 0,555 é igual a 5 sobre 9. Vamos ver agora um segundo exemplo. Calcular a geratriz, ou a fração geratriz de 1,363636, tá certo? Vamos ver aqui como é que ficou. Temos a parte inteira, se tiver uma parte inteira a gente escreve antes da fração, tá certo? E depois nós repetimos no numerador a parte, que é o período, 36, dividido por tantos noves quantos forem a repetição do período. No caso aqui são 2 9, porque está se repetindo dois números diferentes, o 3 e o 6, tá certo? Pode-se simplificar, aqui foi simplificado por 9, 36, aliás, por 9, aí deu 4, e 99 por 9 deu 11. Mas não é obrigatório, viu, gente, simplificar. Chegou na fração, já é considerado como resposta. Olha só o exemplo 3, calcular a fração geratriz ou a geratriz da dízima, 2,006, né? De novo 006. Ainda é considerado dízima simples, ok? Porque imediatamente após a parte inteira já vem o período repetindo. Temos aqui, 2 a parte inteira antes da fração, aqui. Depois nós incluímos no numerador, escrevemos a parte periódica, que é 006, e no denominador, tantos noves quanto forem as partes que se repetem. Então são 3 números, 006 então é 39. Pode-se simplificar aqui, por 3 deu 2, por 3 deu 333, mas se não simplificar também está correto, tá certo? Agora vamos aprender sobre dízima periódica composta, tá certo? Então, a geratriz de uma dízima periódica composta é a fração cujo numerador é o anteperíodo acrescido ou acrescentado do período e diminuído do anteperíodo, e cujo denominador é formado por tantos noves quantos forem os algarismos do período, acrescido de tantos zeros quantos forem os algarismos do anteperíodo. Se a dízima possuir parte inteira, deve ser incluída à frente dessa fração, ok? Desculpem aí. Vamos agora a um exemplo aqui, calcular a geratriz de 0,3666, tá vendo? Temos aí, antes do período temos 0,3, que chamamos de anteperíodo. Veja como fica. Então, primeiro nós escrevemos o anteperíodo no numerador da fração, 0,3, acrescido do período, que é o 6, subtraímos do anteperíodo, menos 0,03, né, dividido por um 9, representando só um número que é o período, seguido de 2 zeros para representar o anteperíodo, que é o 0 e o 3, são 2 números, tá bom? Chegamos na fração 33 sobre 900, que também é igual a 11 sobre 300. Segundo exemplo, gente. Calcular a geratriz de
1,4, 30, 30, 30. Então veja só, uma fração aí, uma dízima composta que originou aí, aliás, que tem uma fração de origem que nós vamos ver como ficou. Olha só como é. Então escrevemos aí, ó, primeiro a parte inteira antes da fração, passa a ser um número misto. Escrevemos aí, ó, o número 4, ó, que é o anteperíodo, ó, vem um 4 antes do período, que é 30. Depois acrescentamos o 30 ao lado do anteperíodo, aí ficou 430, ó, menos o 4, que é o anteperíodo. Dividido por 2,9, ó, representando o 3 e o 0, que está repetindo, o 30. Acrescido de um 0, representando o 4, que é o anteperíodo. Depois fazemos a conta em cima. 430 menos 4 dá 426. Sobre 2,9, ó, representando o 30. E acrescido de mais um 0, representando o que não é período, que é o 4. Tá certo? Então ficamos aí com essa fração. Se simplificar, chega a uma fração de valores menores, ó, por 3 aqui, aliás, por 2 aqui, ó, simplificou por 2, ficou 213 sobre 495. Mas não é obrigado a fazer a simplificação, gente. Encontrando a fração já está resolvido. Vamos calcular agora, no exemplo 3, calcular a fração geratriz de 2,142727. Então veja só, essa dízima composta, ela tem o anteperíodo formado por 14, tem a parte inteira, que é formado pelo 2, e ainda temos o período, que é o 27. Veja como ficou. Primeiro, escrevemos a parte inteira, que vai ser o número misto da fração, o 2. No numerador escrevemos 14, que é o anteperíodo, o que vem antes do período. Depois, ó, o 27 ao lado do 14, ó. Depois menos o 14 novamente, que é o anteperíodo. Dividido por 2,9, representando aqui o 27, tá certo? Seguido de 2 zeros, representando o 14, que é o anteperíodo. Aí chegamos aqui nessa fração, ó, diminuindo 1427 menos 14 dá 1413, dividido por 9.900. Se simplificar tudo isso por 9, ou dividir tudo por 9, chega a 157 no numerador e 1.100 no denominador. Mas chegou aqui, ó, na primeira fração, já está respondido, já está correto, ok? Então vamos ver agora umas atividades aí que eu deixo para vocês, tá certo? Para vocês tentarem responder, tá bom? Ó, temos 6 questõezinhas aí, ó. A primeira é dízima periódica simples, usa a primeira regra, tá certo? Que é simples. A segunda aqui, ó, também é uma dízima periódica simples, ó. Após a vírgula vem aqui, ó, já o período, ó, 03, 03, 03, 03, tá certo? Pode ser considerado como dízima simples, tá bom? Agora, vemos aqui, ó, outra dízima aqui, ó, 09, 09 após o período. Depois tem, ó, 2,027, 027, tá bom? Outra dízima aqui. Temos essa daqui, ó. Temos 0,18, 0,18, tá bom? Outro dízimo. Temos mais um aqui, ó, 0,6. Aí depois é que vem o período, ó, tá vendo? Ok? Então, a aula de hoje, gente, ficamos por aqui. Vocês tentem responder essa atividade. Reveja o vídeo novamente para entender as regras direitinho, tá bom? E agradecemos por terem assistido a aula de hoje.